Vamos lá, então. Tudo bem com vocês? Amém. Com base naquilo que Naldo até disse semana passada, né? Estamos tendo uma certa dificuldade para ter acesso à lição impressa. E quero agradecer aqui de público a minha sogra que me cedeu a lição dela. Amém? A dela chegou antecipadamente e aí eu recorri ali à minha sogra, Dona Maria Melo. E aí facilitou aqui o estudo da lição para que pudesse passar. Bom, nós estamos tratando nesse trimestre em especial do livro de Isaías, não é? Isaías, consolo para o povo de Deus. E eu poderia começar perguntando, será que de fato nós, como povo de Deus, ou como parte do povo de Deus, não necessitamos de fato de sermos consolados? Nós podemos perceber isso através da oração da irmã Beth que fez aqui, né? Pedindo, intercedendo, clamando a Deus em favor das pessoas que têm sofrido por consequência dessa situação que temos vivido. Então, irmãos, de fato, de verdade, temos essa necessidade de sermos consolados pelo Senhor. Porque é dele que vem nossa força, é dele que vem o nosso ar. Né? Pensando na situação que nossos irmãos lá em Manaus têm vivenciado, morrendo por falta de ar, não tem cilindro suficiente para as pessoas. Estão perecendo por falta de um elemento básico, que é o ar. Então, por isso, mais que nunca, e há 5 anos que essa lição ela foi começada a produzir, porque não sei quantos sabem, as lições elas são produzidas com 5 anos de antecedência. Ou seja, essa lição aqui ela foi produzida, elaborada em seu início, há 5 anos atrás. O autor da lição não imaginava que há 5 anos na frente estaríamos necessitando exatamente dessa mensagem. Mas o Deus que tem inspirado homens e mulheres, servos e servas, sabia exatamente da nossa necessidade para esse nosso tempo. Por isso estamos aqui reunidos em uma grande classe, né? E depois desse nosso novo formato, é a primeira vez que eu estou tendo aqui a oportunidade de passar, e sempre vem aquele friozinho na barriga, né, Naldo? Aquela responsabilidade de transmitir a mensagem aqui já pré-estabelecida, que é o formato transmitido através do guia de estudo. Mas vamos lá. A lição número 3 tem por título Quando o Nosso Mundo Desmorona. A irmã também citou aqui, quem de nós aqui nunca teve em algum momento da vida o nosso mundo desmoronado? Só quem passou e tem passado por essa situação sabe o quanto é importante termos aqui a Deus como base, como força, porque em determinados momentos acontecem algumas coisas que fogem ao nosso controle, mas nunca foge ao controle de Deus. E por isso nós vamos ver. Nós vamos tratar aqui uma história peculiar, uma história pontual, que é a história do rei Acaz. E eu fui pesquisar, esse rei, ele tinha 21 anos quando ocorreu esse episódio aqui que nós vamos ver hoje. 21 anos, um rei de Judá. Mas o nosso verso, para memorizar aí, nosso verso áudio, sim, quem não tem lição pode acompanhar o capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7 de Isaías. Pode deixar até Isaías aberto aí que a gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Capítulo 7. Semana passada nós estudamos o capítulo 6 e hoje nós vamos ver o capítulo 7. Nós vimos lá no capítulo 6, eu gosto de fazer essa recapitulação breve da lição anterior, porque é como se fosse uma continuidade. No capítulo 6, nós vimos ali o chamado de Isaías. Nós percebemos que Deus só confiou a mensagem a Isaías depois de 2 coisas. Quantos se lembram? Depois de Isaías ter reconhecido a sua pecaminosidade, quando ele diz lá, ai de mim que sou pecador, né, tenho lábios impuros. E antes disso, ele contemplou a santidade do Senhor. Então, depois desses 2 episódios, ter contemplado a santidade do Senhor e ter reconhecido a sua deficiência, então Deus pôde entregar para ele a mensagem e o ministério. Então, se quisermos ser
A semelhança de Isaías, mensageiro do Senhor, nós precisamos contemplar a santidade do Senhor e reconhecer as nossas deficiências. Bom, aqui no verso 9 do capítulo 7 nos diz assim, em resumo, né? Se vocês, aqui eu vou ler que na nova versão internacional diz, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Essa palavra com certeza, vindo da Bíblia, vindo de um profeta, ela não deve trazer um peso, porque é o profeta de Deus dizendo, com certeza, vocês não resistirão se, porque o verso, aqui a parte da metade, tem um se, que é uma partícula aqui condicional. Olha, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza vocês não vão resistir. Mas, como eu disse, aqui está tratando a respeito de um rei, o rei de Judá, e ele tomou algumas decisões erradas, e vai ser mencionada aqui de forma pontual uma decisão especial, e essa decisão errada trouxe como consequência um desmoronamento ali na sua vida. Por isso que o título foi baseado nesse episódio, e diz quando o nosso mundo desmorona. Bom, e aí é dito também que o perigo vem do norte. E para isso, né, a gente pode ter uma certa dificuldade para entender esse ponto. O perigo vem do norte. Por isso eu preciso contextualizar aqui, de forma breve. No reino de Deus, unido, composto ali pelo reinado de